né? Você menstruar não tem nada a ver com você estar pronta para engravidar, né? São mundos diferentes. O que determina o tempo da menstruação, que a pessoa menstrua pela primeira vez? Tem muito fator genético, né, hormonal e tudo. É normal a partir dos 9 anos. Apesar de soar pra gente estranho, 8, 9 anos já é normal esse desenvolvimento. Antigamente demorava um pouco mais. Hoje em dia, eles falam que tem a ver também com alimentação, estilo de vida que a gente leva, né? Mas tem toda uma série de fatores que influenciam aí quando vai descer pra você. Né? É um desenvolvimento que passa por etapas, que a gente... que cuida, né, quem é o cuidador da criança, o médico que está acompanhando, consegue ver um pouco essas etapas acontecendo ali. Então, surge pelinho no corpo, surge os seios. Se for antes dos 8 anos, tem que ter um bloqueio disso, porque é uma puberdade precoce, a gente chama. Certo. Se for nessa faixa etária, é considerado normal e aí tá liberado Essa esse geração de meninas desenvolvimento. tá menstruando antes? Então, eles têm uns estudos que falam que sim, que atualmente as meninas menstruam um pouco antes do que menstruavam antigamente. Antigamente era na faixa dos 14, 15 anos. Eu fui com 13. É, e eles falam que atualmente sim, que provavelmente tem a ver mais com a alimentação, estilo de vida que a gente leva hoje em dia. E qual que foi o fator decisivo que te levou a falar sobre isso? Eu tenho um irmão que é trans, né? E aí a vivência dele me deixou muito alerta sobre como ninguém falava, sabe? Tipo, eu escutei com eles coisas que eu nunca tinha ouvido na minha vida, assim, problemas e questões que eu nunca tinha parado pra pensar sobre, tipo, por exemplo, eu lembro que ele falava pra mim, não sei que, enquanto ele tava na transição, que banheiro que eu uso, tenho medo de apanhar nos dois. E aí, ele não podia ficar muito tempo fora de casa, porque se ele tivesse que ir num banheiro público, ele não sabia qual usar. E essas coisas foram Ele me é mais dando velho ou mais novo? Ele é mais novo. E essas coisas foram me dando um negócio. Falei, gente, a gente precisa começar a falar mais sobre isso. E aí, também, na minha residência, eu via muita demanda das mulheres, gente. Na formação de ginecologia e obstetrícia, nos ambulatórios, as mulheres vinham muito, tipo, doutora, eu tenho secura, eu não tenho libido, eu nunca tive um orgasmo. E os médicos faziam assim, e corrimento. Tem, tipo assim, já ia pra parte biológica, que era pra afastar logo esse assunto da sexualidade. Eu, gente, mas ninguém vai responder essas mulheres. E eu não sabia responder também, não sabia nada sobre isso. E aí eu tive um professor que, eu não sei, ele me escutou explicando alguma coisa pra alguém, aí ele falou, cara, você leva jeito, porque você não estuda sexualidade? Eu nem sabia que existia. Eu falei, existe isso? Ele falou, sim, existe. E aí eu fui estudar e aí eu fui me apaixonando, porque isso me mudou como pessoa também, né? E aí todo esse universo que eu tava vivendo com meu irmão, a minha própria sexualidade, até então não, antes eu já até tinha escutado, mas assim, demorei muitos anos pra saber que era uma pessoa bissexual. Tipo, gente, não sabia o que era, o que eu era. Ficava, o que eu sou? O que é isso, sabe? O que tá acontecendo comigo? Então, tudo isso juntou. Mas eu acho que meu irmão teve um peso bem grande, assim. Porque vendo a vivência dele, eu vi o tanto que era urgente abrir essas discussões, assim. Minha família não tinha essa informação. Nem eu, nem ele, nem ninguém, sabe? Eu demorei muito pra poder ajudar meu irmão, dar o apoio que ele merecia, porque a gente nem sabia o que estava acontecendo ali. E aí eu comecei a ficar. E aí, quando eu fui pro consultório, nossa, era assim... de 10, umas 7 mulheres tinham alguma coisa pra me perguntar sobre sexualidade. Como se fosse o propósito da sua vida fazer isso ali, né? Você tá ali pra sim, informar. e o tanto de demanda que tinha mesmo, né? E aí eu fui formar, e aí, tipo, fiz um monte de curso, muito legal e tal, e tive um conhecimento técnico perfeito sobre o assunto. Aí eu chegava lá e as queixas delas não tinham diagnóstico. Não era um problema de saúde. Eu falava, gente, o que eu vou resolver? Aí que eu fui estudar gênero e entender todo o rolê por trás da sexualidade, a questão cultural, social, né? Que era muito além do que hormônio baixo ou alto ou alguma coisa assim. O que determina biologicamente o nascimento de uma pessoa trans? A gente não tem várias linhas que estudam mais ou menos, né? Isso não existe uma coisa assim, é isso com certeza, né? Uma das linhas mais modernas que a gente tem é sobre a formação intraútero, então a gente tem uma diferenciação ali sexual, né? E depois ela é determinada por hormônios. Então essa diferenciação aconteceria anteriormente à liberação hormonal. Então quando o hormônio vem, essa diferenciação já teria acontecido, mais ou menos em linhas muito gerais. É isso, né? Então a gente tem essa diferenciação de quando vai surgir o genital ou não, né? E a gente tem todo o esquema hormonal ali modulado. Né? Então teria essa diferenciação do sexo genital e não teria essa diferenciação do sexo na cabeça, vamos dizer assim, né? No resto, na questão da modulação hormonal e tudo. Isso é uma das linhas que é mais aceitas, assim, hoje em dia. Mas a gente não tem nenhuma explicação
que é 100% aceita sobre como é o desenvolvimento de uma Os pessoa estudos ainda trans. estão sendo Sim. feitos. É porque tem criancinha que Desde nasce e não se sempre. identifica com o próprio Sim. gênero. Essa é uma das mais aceitas, assim, mas é muito difícil provar isso tudo, né? Porque a gente teria que estar isento de todo o contexto social, de tudo, para conseguir ter uma prova muito certinha. Mas tem uns estudos legais e grandes que mostram essa. A mesma coisa com sexualidade, né? A gente fica buscando qual é a explicação para o desenvolvimento de uma sexualidade de alguém. Mais para. Não para caracterizar isso como doença, pelo contrário, né? Mas para ter um tipo, cara, nasce assim, né? E não tem que ficar lutando contra um negócio que é inato e tal. Mas não existe uma linha só, é alguma coisa que você fale, não, é por isso aqui que isso aconteceu, né? Mas das pessoas trans tem mais a ver com isso. Seria um desenvolvimento do genital que aconteceria, tipo, antes do desenvolvimento cerebral. E aí esse desenvolvimento cerebral se dá depois, né? No sentido hormonal, essas modulações todas cerebrais hormonais, se daria depois. Então, já tem definido um genital e depois a modulação do resto.